A mídia sempre teve papel fundamental no desenvolvimento da sociedade. A história, outrora contada apenas nos livros, passou a ser relatada nas páginas dos jornais. Folhear os acervos dos periódicos é navegar e mergulhar no tempo. O documentário A Imprensa Escrita de Garça mostra o início do jornalismo local através das páginas dos jornais. Jornalistas e colaboradores de periódicos que marcaram época e que ainda hoje levam informação ao público falam da importância do jornalismo impresso e sua influência na sociedade. Nem mesmo a convergência de mídias e a revolução tecnológica foram capazes de colocar fim a uma mídia que, em sua essência, serve como prova documental dos fatos. Garça tiveram diversos jornais, mas nunca tivemos assim um jornal efetivo, a não ser a comarca de Garça, que quando o Tonhô e o Portelinha assumiram, que tornou um jornal mais moderno, mas os nossos jornais foram muito simples, os jornais de Garça, embora tenhamos tido alguns jornalistas de nome aqui em Garça que sempre foram expressões, mas o que é importante nós destacarmos que o jornal principal, que foi sempre o ponto central da imprensa de Garça, foi a comarca de Garça. Nós tivemos outros jornais também, como o Correio de Garça, o Palanque, o Progressista, que eram... O Palanque e o Progressista eram mais jornais políticos. O Palanque era da UNN, do qual eu fui presidente muitos anos. E o Progressista era do pessoal do Adhemar de Barros. Quer dizer, Manolo, que era da corrente política do Adhemar de Barros, eram os jornais, mas um ponto central da imprensa em Garça, nós podemos dizer que primeiro a comarca de Garça, depois o Correio de Garça, que veio posteriormente e durou algum tempo, mas o principal sempre foi a comarca de Garça. Vários jornais ajudaram a contar a história do município ao longo dos anos. Em 1935, por exemplo, o jornal Comarca de Garça trazia o relato de que, em 1910, deu-se início o povoamento da região. A Voz de Garça, Centelha, O Progressista, Folha Democrática, Palanque e Correio de Garça foram alguns dos jornais que ajudaram a escrever nossa história. Mas, sem dúvida alguma, a Comarca de Garça foi quem de fato se perpetuou ao longo da história. Ele foi fundado em 13 de maio de 1935 e uma das principais causas que o jornal defendia desde o seu início era a instalação da comarca de Garça, ou seja, do poder judiciário aqui em Garça, que não existia. Garça, naquela época, fazia parte da comarca de Piratininga, depois Campos Novos e assim por diante. Então o jornal defendia que Garça tinha que ter também a sua comarca, o seu juiz de direito, seu promotor de justiça, enfim, ter todo o aparelhamento judicial aqui na cidade. Por isso que então que ela levou esse nome de Comarca de Garça e permaneceu até o fim. Meu pai assumiu o jornal em 1947, 48, mas liderando um grupo político também, porque naquele tempo o jornal era um dos maiores veículos de divulgação da política, né? Então, quem tinha o jornal tinha na mão um instrumento muito forte, né, para se impor na política local. E depois, então, meu pai continuou com o jornal e foi evoluindo o jornal, colocou uma gráfica própria, tudo mais, até 1963, quando ele faleceu. Nessa época, eu já trabalhava no jornal, eu praticamente respondia pelo jornal sozinho, escrevia, também era tipógrafo, montava o jornal, paginava o jornal, então tudo isso daí era eu que fazia, né? Então, quer dizer, quando meu pai faleceu, não houve assim grandes mudanças, não, porque aquilo que eu já vinha fazendo eu continuei. Até 1970,
quando houve uma divulgação, tinha eu e mais meus irmãos, né? Que com o falecimento do meu pai, então foi dividido, foi feita uma nova empresa, né? Com minha mãe e mais três irmãos, né? E em 1970 nós resolvemos então dividir a empresa, porque a empresa também tinha uma gráfica própria e uma papelaria. Então cada um ficou com uma parte e eu fiquei com o jornal. Aí eu saí sozinho com o jornal em 1970 e fui até 1984. Em 84 eu resolvi parar com o jornal, porque eu estava assumindo uma nova função na Câmara Municipal, onde eu já era funcionário, né? E ia restar pouco tempo para mim trabalhar no jornal. Então apareceu um interessado, que era o senhor Antônio Morangão. Ele comprou o jornal em 1984 e continuou com o jornal e mais alguns outros sócios lá dele até 1990, quando ele me procurou dizendo que se eu não queria voltar para o jornal e tocar o jornal para ele. Aí fizemos uma nova sociedade, né? Ficou 50% para cada um e resolvemos tocar. José Roberto Marques da Costa, o português, sempre se colocou à frente de seu tempo. Visionário, foi o precursor de diversas áreas, até resolver investir na produção de um jornal, a Folha de Garça. Aí eu resolvi que em Garça só tinha um jornal com a marca. Eu resolvi montar, como eu ainda tinha coisa de comunicação, eu resolvi montar um outro jornal, a Folha de Garça, 89. Inclusive, como eu não tinha equipamento, não tinha nada, eu mandava imprimir meus jornais em Marília, já no Jornal da Manhã, do Vanderlei Dávila. Francisco Alves, o Chiquinho do jornal, apostou em sua experiência em rádio e de anos de atuação no jornal Comarca de Garça para criar o jornal Mais. Ser o responsável pela linha editorial trouxe responsabilidades e maior liberdade para a produção de conteúdo. Em 2017 eu iniciei 2018, iniciei com o Jornal Mais, que é um jornal semanal que circula aos sábados aqui na cidade até hoje. Em 1994, 95, eu ainda trabalhava na rádio e na época o Antônio Augusto, que era o diretor do Jornal Comarca de Garça, ele fazia um programa na rádio que era Notícias da Cidade. E a gente tinha um contato lá, porque eu já, nessa época eu já era praticamente um redator ali do jornalismo, trabalhava nos bastidores, e eu escrevia algumas matérias policiais, né? A gente fazia uma parceria. Na época tinha um locutor que cobria notícias policiais, eu fazia a redação, né, desse material. Aí o Tonhô viu, né, eu fazendo esse material lá e convidou para mim mandar essas matérias para o jornal também. Na época o jornal circulava, acredito que 3 vezes por semana, então ele pegou e criou uma coluninha lá de notícias policiais. Posteriormente, em 1995, ele tinha planos de renovar o jornal, de emancipar o jornal e de modernizar, e ele me convidou para fazer parte da equipe lá de redatores. Mas assim, eu continuava só mandando matérias, né? Ia lá fazer algumas matérias, ainda não era contratado, né? Essa efetivação aconteceu no final de 1995, que eu passei a ser efetivado dentro do Jornal Comarca de Garça. Marcos Fidêncio aproveitou seu espírito empreendedor para atuar na comunicação. Após atuações relevantes em mídias direcionadas, foi no jornalismo convencional que conquistou ainda mais reconhecimento e credibilidade. Fiz jornalismo em Bauru, na Unesp. E quando eu fui fazer jornalismo em Bauru, comecei a trabalhar com jornal impresso. Inicialmente eu trabalhei na Gar Café, na cooperativa, fazendo o jornal da Gar Café lá, que era um jornal mensal que tinha na cooperativa, informativo Gar Café, junto com o Vanderlei Sampaio. E foi ali que eu aprendi a fazer o trabalho de jornal impresso, ali, diagramação, fazer texto, porque texto para jornal impresso não é igual para rádio, né? Tem uma grande diferença, e foi ali que eu aprendi, peguei uma certa prática com texto para jornal impresso, com diagramação e tudo mais. Trabalhamos lá eu, Vanderlei Sampaio, Alex Leete,
tudo junto lá. Aí depois que eu saí da cooperativa, eu abri uma empresa para mim, já formado em jornalismo, né? E eu comecei a trabalhar com jornal especializado. Aí fiz Jornal Pescador da Paróquia São Pedro, Jornal da Associação dos Aposentados, A Praça, Jornal do Garça Tênis Clube, Jornal da SIG, Associação Comercial Industrial de Garça, na gestão do Fred Teixeira Pinto, quando foi presidente aqui e tudo mais. E trabalhei também como empregado. Trabalhei no jornal Folha de Garça do Zé Roberto Marques da Costa, português. Fui colaborador da Comarca de Garça. Trabalhei também em Marília, no Jornal Diário de Marília, né? Que hoje não existe mais, o Jornal Diário fechou, né, inclusive. E tive jornais meus também, né? Como eu tenho empresa aberta. Tive um jornal chamado A Semana, que circulou em Garça durante 5 anos. Circulou em Garça de 2011 a 2016. Parei com o Jornal Semana e comecei a fazer um novo projeto, que é o Jornal Debate, que existe ainda hoje. O Jornal Debate começou em 2016, mas começou como um jornal mensal. A Folha de Garça era reconhecidamente um veículo com uma linha editorial mais irreverente. E foi no episódio do Lobisomem de Garça que o jornal literalmente caiu nas graças do povo. A história de onde saiu uma vez, nós estávamos no Bar do Deu. Aí no Bar do Deu começou uma conversa estranha. Depois isso estava uma estranha que o guarda noturno da Volkswagen, a antiga Volkswagen, tinha visto um vulto diferente, vulto coisa. Aí eu falei, como seria uma matéria boa, eu fui conversar com aí ele me deu uma descrição meio estranha do um vulto de noite aparecendo com coisa e tal, e ele informou que era um lobisomem. Mas eu falei, não tem lobisomem. Mas é lobisomem. Então eu contei, dentro dessa, fiz uma mídia em cima do lobisomem. Tanto que a matéria hoje teve uma repercussão nacional violenta, certo? Então o pessoal está falando do lobisomem. Então, inclusive, eu até ofereci na época um XZ para quem achasse o lobisomem. E o jornal foi tocando de uma forma muito precária, vamos ser sinceros, de uma forma precária, porque naquele tempo a edição de um jornal era manual, era tipo por tipo, então eram jornais semanais. Mas foram esses jornais que registraram na realidade a história de Garça. E nós fizemos uma renovação grande, passamos do jornal da parte tipográfica para a parte offset e também introduzimos o sistema de tudo através do computador, né? Naquela época, em 1993, 92, era uma novidade, né? Em 94, graças a esses novos avanços já na tecnologia, aí, nós conseguimos passar para o jornal ser diário, em 94. Em 98, o Marangão resolveu se afastar do jornal, aí então eu assumi sozinho, juntamente com um cunhado meu, e então tocamos o jornal até 2018, né? Dia 28 de fevereiro de 2018, quando nós encerramos a atividade. 2 anos depois, o Vanderlei, lá do Jornal da Manhã, ele comprou uma máquina, eu negociei com ele a compra de um linotipo, até um preço absurdo, mas eu negociei, eu trouxe todo o equipamento para Garça, inclusive todos os funcionários dele para Garça. Certo? De Marília para cá veio 5 funcionários na época. Aí eu montei um equipamento, aí contei o Paulo como o meu primeiro jornalista, então nós tivemos uma época de 12 funcionários, porque eu tinha 5 entregadores. Aqui em Garça teve um jornal chamado Sentinela, Jornal Sentinela, que era de um rapaz chamado Abrão de Bijúnior, que veio para Garça, ele veio de fora. Ele veio de São Paulo para Garça, e aqui em Garça ele começou esse Jornal Sentinela. O Jornal Sentinela circulou por uns 2 ou 3 anos, mais ou menos. E o Abrão de Bijúnior me convidou para trabalhar no jornal dele, eu era estudante de jornalismo na época ainda. Eu, o Abrão de Bijúnior e o Vanderlei Sampaio trabalhando no Jornal Sentinela, né? E o Jornal Sentinela ainda não era um jornal feito no computador, ainda não existia Adobe PageMaker, Adobe InDesign, ainda não tinha, a coisa não estava ainda informatizada, estava começando a informatização. E a gente fazia o jornal no Pestap. O que é Pestap?
A gente pegava uma grande folha de papel quadriculado, assim, e montava a página do jornal com tesoura e cola. Cortava as fotos, montava a página do jornal manualmente. Montávamos a página do jornal manualmente com tesoura, cola, montava a página. Depois tirava uma fotografia da página e imprimia. O jornal sempre fez questão de se atualizar, né, nessa parte técnica, e foi assim até o fim, né? Tanto assim que a gente tinha equipamentos aqui que hoje, só em cidades bem maiores do que a nossa aqui, se iguala hoje, a hoje ainda, né? Tomou bastante gente passou pelo jornal. Aí durante o jornal, fiquei praticamente 10 anos no jornal. Aí depois depois aconteceu várias coisas, aí eu perdi uma vontade, então dentro do jornal eu desenvolvi uma página só agrícola. E essa página agrícola, ela tinha uma página agrícola, tinha muita gente de fora que vinha aqui e lia a página agrícola, queria ver aquela página agrícola. Aí a Mirella, que foi minha secretária, ela chegou a época que eu passava 150, 180 fax por dia. Aí foi desenvolvendo, começou a ficar famoso, todo mundo queria. Aí nessa época começou a surgir a internet. Aí a SpacNet surgiu, com o Moacir. Aí a SpacNet surgiu. Aí eu fiz uma proposta para ele, que dele desenvolveu um site. Tanto que o pessoal de Marília que trabalhava com ele desenvolveu um site em 99. Aí no dia 6 de maio, no aniversário de Garça, eu lancei primeiro o site do ar. Hoje vai fazer mais de 25 anos que o site está no ar. Foi muito bom. Eu, pelo menos, frequentei muito o antigo Cine Teatro Garça, né? Que ficava ali onde hoje está a Caixa Econômica Federal. Eu era criança e ia muito lá nas vesperais de domingo, né? Então, inclusive, o último matinê que teve, eu participei lá, fiz questão de assistir, né? Lá no antigo Cine Teatro Garça. E nesse dia, era um domingo, dia 6 de janeiro de 1952. O Cine São Miguel foi inaugurado na parte da manhã, às 10 horas da manhã, teve uma sessão para os convidados, né? Inclusive eu fui junto com meu pai, que estava representando o jornal, e eu participei também da inauguração do cinema, né? E era realmente uma ocasião diferente, né? Porque a movimentação da sociedade garcense era em torno do cinema. O cinema, o foco de todo o movimento noturno da cidade, antes era lá em cima, na rua Barão do Rio Branco, naquele quarteirão onde está a Câmara Municipal ali que era feita a movimentação. O pessoal ficava, as moças, os rapazes ali, né, o chamado flerte, aquele namoro, aquela coisa toda, era tudo em torno ali do cinema. Depois que o cinema veio aqui para a Praça Pedro de Toledo, com a inauguração do Cine São Miguel, aí então deslocou-se esse centro de atração noturna aí, passou a ser aqui, nesse jardim e em frente do cinema. Você vê que hoje o cinema não existe mais e também a gente não tem mais essa movimentação noturna, né? Hoje o pessoal que fala em jornal, fala da coluna portuguesa, porque a coluna portuguesa não se queria. Eu queria mostrar para todo mundo o que acontecia na sociedade. Alguns gostavam. Então tudo que aparecia de novidade na sociedade, eu não tinha mídia. Agora tem hoje é da internet, todo mundo, mas na época não tinha internet. Então o pessoal esperava a coluna portuguesa para saber as novidades. Tanto as novidades econômicas como as novidades sociais, certo? Então, aí eu começava, no final de semana, discutir essas novidades. Então, a coluna portuguesa dentro do jornal foi a mais, eu acho que foi ligada até hoje, né? No Salão Brasil em Garça, tem vários marcos em Garça. O Salão Brasil teve uma época que era o poite de Garça, poite do futebol, poite das fofocas, poite de coisa. Então eu sempre desenvolvi lá, certo? Como também tem o Odeon, também era um poite de Garça. Então, e eu comecei a distribuir jornal, depois eu comecei a vender assinaturas de jornais e tal. Certo? Eu chegava, então, normalmente todo final de semana, depois de um tempo, era 2.000, 2.000 jornais por semana.
Eu comecei assim em 95 e por conta dessa minha intimidade com o setor policial, eu comecei a fazer basicamente matérias policiais. Eu acho que foi assim, acabei me sobressaindo, que eu consegui fazer muitas amizades, né, com as autoridades, os delegados, né? Então, isso me facilitou muito. Foram 20 anos no jornal e sempre fazendo a cobertura policial. Depois eu comecei a fazer outras matérias, mas comecei efetivamente com o setor policial. E era uma coisa muito nova na cidade, porque o jornal, depois disso, ele começou a ficar diário, né? E a gente começou a fazer começou a ter uma equipe de redação no Jornal Comarca, coisa que não tinha, né? Porque o jornal era 3 vezes por semana, aí ele passou a ser diário, precisou de uma equipe. E eu comecei a fazer mais essa parte policial. E foi algo inédito na cidade, porque não tinha nada parecido, né? O jornal, antes de 96, 97, não tinha nem foto. Aí a gente começou a colocar foto no jornal. Agora, você imagina a revolução disso, né? Você sair de um jornal que era totalmente escrito, de repente você começar a colocar foto. Foto de um acidente, por exemplo, coisa que ninguém via. Então isso foi muito impactante, né? Eu acompanhei todo esse processo, né? Eu que ia tirar foto, eu não tinha intimidade nenhuma com fotografia. Eu aprendi a fotografar, fiz curso de fotografia e assim, foi uma revolução, né? A gente começou a fazer o registro de tudo. Isso historicamente é espetacular, né? Se você for no museu hoje, onde estão os arquivos do jornal, você vai poder ver toda a história de Garça registrada de 95 para cá, com fotos. E eu tenho o privilégio de saber que a maioria das fotos que estão lá são minhas, né? A maioria das matérias que estão lá são minhas. Eu estava viajando e estava retornando a Garça nesse período aí, e vinha vindo aqui desse lado de Aldo Carvalho, realmente eu me assustei, quando eu olhei pelo carro assim e vi que estava tudo marrom. Aquele panorama que a gente via, porque antes tinha café de todo lado da rodovia, né, dos dois lados. A gente contava aquela plantação verde, né, aquele tapete verde, né, que se estendia, né? E dessa vez eu olhei e fiquei tudo aquilo, tá tudo marrom, tudo queimado. Foi realmente uma lástima. Mas há males que vêm para bem, né? Infelizmente, naquela época, né, a gente tinha aqui um organismo muito forte, que era a Cooperativa dos Cafeicultores, né? E uma pessoa também de muita visão, que era o Jaime Nogueira Miranda. Foi um grande amigo, um grande parceiro nosso no jornal. E ele, então, arregaçou as mangas e disse que não, vamos tentar fazer uma coisa aí, e lançou a campanha do Renovar para Salvar, né? Conseguiu do governo verbas para o pessoal cortar o café, plantar outra vez, e financiamento a longo prazo, né? Só quando o café entrasse em produção. Isso daí reergueu a cafeicultura, porque foi feita uma plantação, uma renovação de café que não existia aqui em Garça. Ninguém teria coragem de fazer isso daí, chegar lá e cortar seu café para plantar outro, esperar 4, 5 anos para produzir. E dentro de aí foi feita uma plantação nova, dentro de técnicas modernas, né? E que o café começou a produzir muito mais. Foi realmente um período triste para a cidade, né? Financeiramente falando, né? Porque o pessoal ficou sem produção de café aí por um bom tempo, né? Então houve essa dificuldade aí, mas em compensação o governo socorreu todo esse pessoal aí, graças à cooperativa aí que batalhou, que brigou, que bateu as portas do governo e mostrou o que tinha que ser feito aí, e graças a tudo isso o café se reergueu e continuou até os dias de hoje. O jornal é um instrumento caro. E nós não temos, assim, em Garça, jornalistas realmente políticos. Nós temos jornalistas que dão notícia, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, faleceu isso, fulano de tal. Mas, assim, jornalistas com características políticas em Garça, nós tivemos só ao mesmo tempo lá
1940, 50, 50, 60. Fora disso, nós não tivemos jornalistas políticos. Nós temos meu pai foi jornalista, chama-se Plínio de Almeida. Escrevia artigos pesados até sobre política na época. Tinha também o Doca, era também um senhor que era contador e também tinha suas expressões políticas também no jornal. Mas, assim, atualmente não temos nada. Atualmente nós nos limitamos a editar fatos e não nenhuma opinião pessoal de jornais, nós não temos. Mesmo porque não temos condição de manter um jornal político. Custa caro. E não temos partidos, nem temos instituições políticas em Garça que possam sustentar um jornal. Mesmo porque o jornal deveria ser uma edição diária. E nós não temos isso há muito tempo. Nós somos semanais. O Mais e o Debate são semanais. E eles se limitam a editar os fatos acontecidos naquela semana ou previsão de algumas coisas do futuro, que é muito próprio da nossa imprensa. O Jânio Quadros foi o seguinte, ele como morou aqui em Garça quando foi criança, né? Então ele fez uma promessa durante a campanha eleitoral que se ele fosse eleito governador, uma das primeiras cidades que ele visitaria seria Garça. Foi em 1957 que ele esteve aqui. Ele foi eleito, então ele fez questão de visitar Garça, né? E inclusive a população aqui, em retribuição a essa gentileza do Jânio Quadros, né? A prefeitura doou para ele a casa onde ele havia morado aqui em Garça. Ficava ali bem atrás da escola Maria do Carmo Pompeu Castro, ali na Avenida Faustina, hoje é ali de Ivone, né? Na esquina de cima tem bem na esquina tem a casa onde ficou o Jânio Quadros. Aí ele recebeu a doação, né? E gentilmente devolveu para o município, doou para o município, dizendo que ali o Estado iria construir um posto de puericultura, ou seja, um atendimento para as crianças da cidade. O Grêmio, eu fiz parte da diretoria lá mais de 50 anos, né? E ultimamente, por 10 anos, eu fui presidente. Quer dizer que a gente, além de fazer essa parte jornalística, né? Tivemos ainda participação na administração dessas entidades. O que eu acredito em relação ao jornal impresso e ao jornal digital? Quando eu trabalhava na comarca, isso entre 2000 e 2010, a gente viveu um período no jornal, tá? Foi, eu acho que o ápice do jornal, que entre 95 e 2000, né, a gente não tinha internet, tá? E até 2010 a internet não era tão pujante assim. Então, o jornal era o único meio de comunicação que tinha na cidade, tá? E era muito gostoso fazer jornal. Era muito gostoso. Eu até entendo hoje, fazendo um contraponto dessa trajetória, eu até entendo o que uma pessoa, quando vê um acidente na rua, essas pessoas que estão com celulares, porque elas têm o ímpeto de ir lá e fotografar e postar, né? Porque eu sentia isso no jornal. Na época, eu era o único que fotografava as coisas aqui. Eu era o único que fotografava acidente, que fotografava morte. Então a pessoa ia lá no jornal no outro dia e via o jornal impresso com a minha matéria, eu senti um orgulho muito grande. Eu senti um prazer, é uma coisa assim que você fala, pô, eu que fiz. As pessoas vão perguntar, Chiquinho, você estava lá? Eu estava. No jornal nós tivemos épocas muito boas, inclusive os funcionários eram ótimos, eram muita coisa, hoje estão todos com... Né? Mas teve uma época que aconteceu uma coisa desagradável, inclusive meu pai me puxou. Em Marília era uma linha de jornal, que era uma de uma determinada classe política, certo? E um cara da oposição na época me procurou para me fazer uma pesquisa eleitoral, foi a primeira pesquisa eleitoral que eu fiz. Eu fiz uma pesquisa eleitoral em Marília e depois eu publiquei o resultado da pesquisa eleitoral.
Aí, com o resultado da pesquisa, não agradou a situação. Então, uma semana depois, veio um carinha de moto, tá? Me abordou na frente do jornal, estava saindo do jornal 8 horas da noite, e ele me agrediu na cabeça com um soco inglês, e inclusive eu tive 13 pontos, certo? Aí depois dessa situação, nós acordamos aqui, meu pai falou que não valia a pena, por causa de problema. Aí então eu comecei a fazer uma política para vender o jornal. E dentro dessa política de jornal, aí eu propus esse jornal para o Reinaldinho e para o Tonhô. E o Tonhô concordou em comprar esse jornal, então eu passei para o Reinaldinho. Olha, foi assim, vamos dizer assim, por cansaço mesmo, entendeu? Que a gente já vinha aí com mais de 60, quase 70 anos de atividade nisso daí, nesse meio, e quer queira, quer não, é uma atividade que é bastante exaustiva, né? Porque você não trabalha só naquele período lá das 8 às 11, das 13 às 17 horas, não. É dia e noite, as coisas acontecem e você tem que estar acompanhando isso daí. Então, e tem que estar emitindo opinião, tem que estar se envolvendo com as pessoas. Então, ainda existe um cansaço. E também o que foi o fator determinante é que as principais pessoas com as quais a gente contava para fazer o jornal também foram se cansando. Algumas já vinham falando comigo há tempo que queriam parar, que não queriam continuar mais, outros já tinham me dado já o cheque-mate, falando, não, até o dia eu não fico mais. Então, para mim ficar também sozinho ia ficar problemático. A questão do jornal impresso em relação ao jornal digital também tem um outro detalhe, né? Que eu vou colocar aqui. Se uma página numa rede social caluniar você, essa página pode estar escondida atrás de um perfil falso, não é isso? A pessoa pode criar um perfil falso e caluniar você, sua família, seja lá quem for, né? Um empresário, uma empresa, pode fazer uma calúnia. É uma página é um perfil falso, depois se der algum problema o cara vai lá e apaga, simplesmente exclui a página e fica difícil você descobrir quem foi. O jornal impresso não. O jornal impresso você imprime 2.000 jornais e distribui na cidade inteira, para os assinantes, na banca de revista, nos consultórios, no posto de gasolina, no mercadinho, nas cidades vizinhas. Como é que você vai recolher? Se você fizer uma calúnia no jornal desse, como que você vai recolher? Ou tem como você pegar uma borracha lá e apagar? Não tem. Tem como você recolher todos os exemplares? Não. Então, o cuidado na hora de fazer o jornal impresso tem que ser muito, mas muito maior do que quem escreve qualquer bobagem numa rede social. Porque é o que mais tem. Hoje em dia, tanto no Facebook como no Instagram ou um grupinho de WhatsApp, tem muito fake news, muita mentira, muita boataria, gente que não checa a informação, que escreve tudo que dá na teia, né? Agora, se você vai fazer um jornal impresso, o cuidado tem que ser 10 vezes maior. Porque se você escrever uma bobagem ali, esse jornal pode cair lá na mesa do juiz e você pode tomar um processo. Olha, é um negócio da tendência é acabar. E a gente está observando o seguinte, que eu assino o Estadão há mais de 60 anos. Já diminuiu de tamanho, a folha então menor ainda. Quer dizer, a tendência é acabar a imprensa escrita. Haja vista, vocês terem uma ideia, que o Estadão oferece 2 assinaturas. Uma de R$14 por mês, R$15 por mês, que é através da internet. E a outra é de R$70, é que eu pago, R$75 por mês, que é impressa. Mas a tendência é acabar. Nós não vamos ter mais o jornal impresso. É muito, além de ser complicado, é caro e de difícil até divulgação. Você veja o seguinte, o jornal é impresso em São Paulo. E ainda está vindo normalmente para o interior. Mas isso é muito caro, preço que não compensa. Mas a outra observação que se faz aos jornais, que eles são limitados. O Estadão tem uma porção de artigos de fundo, mas notícia geral também está acabando. A mesma coisa é a Folha. Tem os editores, ou então os jornalistas tradicionais, que falam sobre a tendência política do momento, ou internacional, vamos dizer, e
Mas o resto, hoje, para você ter uma ideia, o estado de São Paulo já chegou a pesar 4,6 kg no domingo. Quer dizer, toda a propaganda era feita através de jornal, isso acabou. Hoje tem o Mercado Livre, tem a internet, isso tudo substitui esse problema. E, além do mais, tem que se observar o seguinte, os artigos de fundo, os artigos políticos, filosóficos, sociológicos, qualquer coisa, isso está acabando. Nesse segmento, quem quer ver muita gente agora é o seguinte, tem que ligar com a internet, com a informática. Se o cara quiser fazer hoje um papel, que nem um escrito, hoje não existe mais, tá? Estão coisando, mas a tendência do PRI é desaparecer. Eu acho que o cara tem que desenvolver em programas, se quiser em informática, agora até bem detalhado em termos, a informática, ele tem que montar um site, montar um coisa de gato e tal, e para que todo mundo, hoje ninguém mais, daqui 5 anos não chega a ler mais jornal em termos de papel. É muito caro, outra coisa, irmão, o pessoal tá verde, papel vem da madeira, a madeira é coisa, então tá todo mundo, tanto que o New York Times daqui 2 anos vai desaparecer como jornal impresso. Então eu acho a tendência dos jornais impressos é desaparecer. Olha, essa sua pergunta aí, a gente pode buscar uma resposta para essa pergunta na biologia, tá? Na biologia tem um biólogo chamado Lavoisier, ele fala o seguinte, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Você conhece, né? É uma lei do Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso vale também para as mídias. Por quê? Porque quando o rádio surgiu, diziam que o jornal impresso ia acabar, porque agora ninguém mais queria ler, queria só ouvir no rádio. Eles acabaram convivendo e convivem até hoje. Aí apareceu a televisão. Quando a televisão apareceu, mas o rádio vai acabar. Não acabou. O rádio modificou-se. Há uma modificação, né? Talvez o rádio passou a ser diferente depois que a televisão surgiu. Aí surgiu a internet. Nossa, agora na internet você pode ler, você pode ouvir, você pode ver o vídeo, tudo numa mídia só. Nossa, então vai acabar com o rádio, com a televisão, com o jornal. Não acabou. Né? É claro que à medida que foram surgindo as novas mídias, as mídias que já existiam antes, elas tiveram que fazer adequações, mudanças, para poder se adaptar. Adaptações. E essa história do jornal impresso acabar, desde quando eu fiz faculdade, eu fiz a faculdade de jornalismo em 94, 95, 96, já tinha essa discussão em sala de aula. Na época nem tinha internet ainda, a internet estava começando, né? Não vai acabar, na minha opinião não vai acabar. Eu acho que o que o jornalismo impresso tem que fazer, já tem feito e tem que procurar fazer, é fazer adequações, adaptações, se adaptar. Então eu acho que as mídias vão conviver. Eu acho que o rádio nunca vai acabar, nem a televisão, nem o jornal impresso. O que vai acontecer são mudanças, o jeito de fazer jornal impresso tem que mudar. Já está mudando. Tem vários jornais aí que já fecharam as portas, porque aquele modelo antigo não cabe mais, e agora está sendo feito de outras formas. Mas assim, acabar 100% não. É claro que o jornal impresso diminuiu muito. Tem vários jornais que fecharam, como a Marca de Garça, por exemplo, fechou as portas. O Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, fechou. Um dos jornais mais importantes da história do país. Mas acabar 100% eu acho que não. Eu acho que ainda vai dar, por mais algum tempo ainda é possível. Não digo em cidade do porte de Garça, ou talvez um pouquinho maior. Aí esse realmente é mais problemático, porque exige um aporte financeiro maior para se fazer um jornal diário, como a gente fazia aqui em Garça, e, vamos dizer assim, com uma qualidade técnica e usando, né, de recursos que a gente tinha naquela época, né? Que quer queira ou quer não, é mais ou menos o que a gente tinha aqui se assemelhava a um grande jornal, só que em proporções menores, lógico, né? Mas o sistema que a gente fazia no jornal aqui era o mesmo. O conselho que eu dou é o seguinte, se você quer seguir a profissão, faça uma boa faculdade, porque a faculdade, mesmo o diploma não sendo obrigatório, a faculdade vai te dar uma boa base para você não fazer as barbeiragens que muita gente anda fazendo por aí, né? Você vai aprender a responder as perguntas básicas, né? O que, quando, como, onde, quando, etc, né?
você vai aprender na faculdade de jornalismo ética. Existe uma disciplina na faculdade de jornalismo chamada Ética em Jornalismo, que você deve ter estudado. Você aprende a ter ética, você aprende a fazer a coisa certa, você aprende as técnicas para não escrever bobagem, né? Mas além de fazer uma boa faculdade, mesmo o diploma não sendo obrigatório, que você também procure, né? Além de fazer a faculdade, que você também procure se colocar no lugar do outro quando você vai fazer uma notícia, né? Olha, eu acho que o setor de comunicação realmente não deixa de ser uma profissão empolgante, né? Que a pessoa está sempre ali no foco da notícia, procurando, sabendo primeiro que tudo o que aconteceu e o que vai acontecer. Então não deixa de ser uma profissão empolgante. Eu só recomendo que as pessoas que forem optar por esse projeto, né, que tenham certa parcimônia, que observe bem aquilo que acontece, tome bem ciência dos fatos, né, para que não se cometa algum deslize, porque o que mais pesa numa profissão de jornalista é você cometer uma falha e atribuir alguma atitude a uma pessoa que ele não cometeu, né? Aquilo ali, depois que sai, principalmente num jornal impresso, que não deixa de ser uma coisa, um documento, né? Que não tem como você desmentir, né? Aquilo fica marcado para a pessoa e é realmente um problema muito sério, né? Difícil de ser apagado depois no futuro, né? O documentário A Imprensa Escrita de Garça trouxe a visão de personagens que ajudaram a escrever a história do município.